casa. Também farão uma arca de madeira de acácia. O seu comprimento será de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio, e de 1 côvado e meio a sua altura. E cobri-la-á de ouro puro. Por dentro e por fora a cobrirás, e farás sobre ela uma coroa de ouro ao redor. Depois porás na arca o testemunho que eu te darei. Êxodo, capítulo 25, versículos 10, 11 e 16. Em busca do tesouro sagrado. Religião. Ciência. Tradição. Teologia. Em busca do tesouro sagrado. Em busca do tesouro sagrado. De todos os objetos descritos na Bíblia, nada empolga mais quem gosta de histórias fantasiosas do que a Arca da Aliança, o baú revestido de ouro que guarda as tábuas da lei. O que era a Arca da Aliança? A Arca da Aliança era um baú de madeira, recoberto todo de ouro, que foi fabricado no Sinai durante o êxodo dos judeus para guardar as tábuas da lei. Le mot en hébreu, c'est Aaron. Em hebraico, a palavra é Aron, Basically, que significa basicamente baú, uma caixa em que se pode colocar algo. the Parce que Ark dans of cette A Arca da Aliança continha tábuas de pedra, mas também continha a vara de Arão que floresceu. fleurie d'Aaron. Poderíamos dizer que era uma linha direta com Deus Todo-Poderoso. O livro dos Números disse que Moisés falou com Deus por meio da arca e que ele ouviu a voz de Deus ressoar entre os 2 querubins de ouro esculpidos na tampa. O profeta Samuel, muito antes da construção do templo, estava dormindo. Ele era o assistente do sumo sacerdote Eli e dormia, como os outros assistentes, na parte do tabernáculo onde estava a arca sagrada. E sabemos que ele ouviu uma voz que dizia: Samuel, Samuel. Ele foi então até o sacerdote para perguntar: o senhor me chamou? E ele respondeu: não, meu filho, volte a dormir. Finalmente ele percebeu que a voz era de Deus, que chamava Samuel para levar uma vida religiosa. E, como já se disse, a arca era um tipo de rádio para falar com Deus. Mas, acima de tudo, foram as propriedades militares da Arca da Aliança que a tornaram a mais famosa das relíquias antigas. Seus feitos são lendários. Para os israelitas, era um escudo contra os inimigos e uma arma com propriedades formidáveis e surpreendentes. Será que há alguma verdade por trás desse baú lendário? Quando estudamos alguns grandes relatos históricos, devemos lembrar que existem 2 tipos de verdade. Existe a verdade que tem uma mensagem, que pode ou não ser histórica, porque sua mensagem é tão importante que pode ou não ser apresentada por meio de personagens históricos ou simplesmente contada como história. Uma história que tem significado é menos importante do que a verdade que ela contém. É como se você fosse a uma joalheria de grande reputação para comprar um belo diamante. Normalmente ele viria numa bela caixa, é isso que chamamos de historicidade. Mas se o diamante fosse enviado num saco de papel, o diamante continuaria a ser valioso. Onde minha busca por esse objeto mítico me levará? Muito bem, vamos lá. No capítulo 24 do livro do Êxodo, Moisés sobe ao topo do Monte Sinai, no deserto do Sinai. No Monte Sinai,
Deus dá a Moisés instruções para construir a arca. A Bíblia nos dá uma descrição da Arca da Aliança. Ela descreve o modo de construir e também as medidas com que deve ser construída. 2 côvados e meio de comprimento por 1 côvado e meio de largura e 1 côvado e meio de altura. Foi assim. Deus instruiu Moisés para revesti-la de ouro puro por dentro e por fora, para fazer uma tampa de ouro puro e para fazer 2 querubins de ouro e colocá-los na tampa. Son nom complet. O nome completo é Arca da Aliança do Senhor dos Exércitos, que está sentado acima dos querubins. Esse é o título oficial. Assim, é a Arca da Aliança do Senhor que está sentado acima dos querubins. Querubim é uma palavra da Babilônia que foi transcrita. Originalmente, ela era querub. Um querubim era querube, mas se forem 2 ou 3, a forma plural é querubim. Então sabemos que foi transcrito da forma plural. O que é um querube? Posso lhe dizer sem a mínima hesitação que é um leão alado. Eles deviam ser colocados nas pontas da tampa, olhando um para o outro com as asas levantadas. Eles são os protetores dos tronos divinos e dos tronos humanos. É por isso que os vemos e muitas vezes nos confundimos. Algumas das formas em que foram retratados não são fáceis de entender. Sempre os vemos representados perto de um trono ou cadeira de algum tipo. De cada lado do trono, vemos leões com asas. São as esfinges. E quando levantam as asas, eles derrubam a cadeira. Quando alguém é retratado sentado sobre um deles, isso simboliza que a pessoa senta-se acima dos querubins, protegida, completamente envolta nas asas que se fecham nas costas. O Senhor disse a Moisés para fundir 4 argolas de ouro e colocá-las nos 4 cantos da arca, 2 de cada lado. Ela foi construída com barras laterais, de modo que as tribos pudessem transportá-las ao sair do Egito, esperando que um templo ou lugar adequado fosse construído para abrigar as tábuas no tabernáculo. A arca se tornou um dos principais elementos do Pentateuco, os primeiros 5 livros do Velho Testamento. O Senhor instruiu Moisés a construir um tabernáculo para a arca, uma grande tenda para protegê-la. Ele acrescentou que os homens que carregassem a arca deviam usar vestimentas sagradas. Em busca do tesouro sagrado. Busca do tesouro sagrado. O livro do Êxodo diz que a glória eterna está dentro da arca. E onde quer que ela vá, será coberta por uma nuvem de glória como uma chama. Essa nuvem de glória guiou os israelitas em sua busca pela terra prometida. A luz que emanava da arca era tão cegante que Deus recomendou a Moisés que a cobrisse com um véu para se proteger. Parece que a própria arca também tinha o poder de destruir. Tenho certeza de que um objeto dotado de grande poder realmente existiu em certo tempo e possivelmente ainda exista. Eu também penso que ele pode não ter nada a ver com o Deus de amor, que é o Pai de Jesus. Poderia ser simplesmente algo que um técnico egípcio muito inteligente criou e que poderia realizar todo tipo de truques estranhos. O segundo livro de Samuel relata um incidente revelador, para dizer o mínimo. Enquanto a arca estava sendo carregada em um carro de boi, um dos israelitas, um homem chamado Osa, estendeu a mão para impedir que a arca tombasse e imediatamente caiu morto. A arca era aparentemente dotada de propriedades mágicas. Se você a tocasse, levaria um choque ou poderia até morrer. Existem relatos de um homem que estendeu
o braço para segurar a arca que estava sendo transportada e foi atingido por um choque que o matou. Bom, meu interesse pela arca me levou a realizar experiências nela com eletricidade estática. É um veículo perfeito para acumular muitos milhares de volts de eletricidade estática, que ao serem descarregados em alguém que esteja em contato com o solo, poderiam causar um forte choque. Segundo o livro dos Números, acontecia que, partindo a arca, Moisés dizia: Levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos, e fujam diante de ti os odiadores. Os homens que a transportavam carregavam-na com varas colocadas sobre os ombros, e essas varas passavam através de anéis isolantes. Estaríamos lidando com algo, com um tipo de artefato antigo com grande poder dentro dessa caixa e que fosse fatal ao ser tocado? Eu não sei, mas isso me intriga. A Arca da Aliança tinha um poder imenso. No livro de Josué, a Arca da Aliança permite que o sucessor de Moisés separe as águas do Rio Jordão para que os israelitas possam cruzá-lo a pé. A arca foi um auxílio a Josué novamente durante o cerco de Jericó. A cidade não se rendia e Josué disse aos sacerdotes que guardavam a arca que circulassem as muralhas da cidade com a arca. No 7º dia, as muralhas de Jericó desabaram. Por algum tempo, a Arca da Aliança e seus poderes misteriosos continuaram a guiar os israelitas para a Terra Prometida. A Arca da Aliança é um ícone do Velho Testamento. Mas de onde vieram essas histórias? Quem as escreveu? O texto do Velho Testamento cobre um período de 1000 anos. Uma comunidade aprendia as histórias de outra comunidade, que já havia aprendido as histórias de outras comunidades e etc. Foi uma verdadeira cadeia comunitária. Em certo ponto, as histórias eram tão conhecidas que começaram a ser um pouco transformadas em diversos idiomas. E como resultado, acabamos com textos diferentes e variações diferentes das mesmas histórias. Então, quem escreveu a Torá? Posso lhe dizer, mas não tenho certeza absoluta de estar certo. Seus espectadores vão reagir e dizer: ele está especulando. Na maior parte, a Torá foi escrita depois do exílio. Conforme as pessoas voltaram, elas desenvolveram a teologia da Terra Santa, da Terra Prometida, e quiseram legitimar esse presente. Pedaços de conversas, arquivos e textos foram usados, desenvolvidos e comentados para criar a Torá. Os primeiros 5 livros do Velho Testamento formam o Pentateuco, um conjunto de documentos escritos também conhecidos como Torá, e que estão no cerne do judaísmo. A Torá é outro texto básico que a própria Bíblia diz não ser muito antigo. Ela foi descoberta no reinado de Josué em 610 a.C., antes da queda de Jerusalém. A Torá foi criada por um grupo de pessoas que precisavam dela. Tradicionalmente, esses livros são atribuídos ao próprio Moisés, o que é impossível. Um desses livros, o Deuteronômio, conta a morte de Moisés e os eventos que aconteceram depois disso. A menos que ele tenha escrito do além, não há forma de Moisés ter escrito o livro do Deuteronômio. O que exatamente sabemos sobre esse homem chamado Moisés? Como um historiador honesto, não posso afirmar que poderia provar que Moisés realmente existiu, nem que houve um êxodo, do mesmo modo que posso provar que soldados corajosos canadenses, australianos e britânicos derrotaram Hitler. Nós sabemos que isso aconteceu porque está documentado. E existem muitas pessoas ainda vivas hoje em dia que viveram esses combates. Não temos esse tipo de provas históricas no que se refere a Moisés. Mas nada nos obriga a lhe recusar uma existência histórica. Eu não chego a acreditar que ele